Sérgio Moro perderá o mandato. O homem que bateu de frente contra o sistema agora pode ser preso e perder o mandato de senador. Sérgio Moro pode estar em uma enrascada das grandes. E o caso é com ninguém menos do que Gilmar Mendes. Mas afinal, o que ele fez? Moro pode mesmo perder o mandato de senador por isso? Vamos entender o caso, porque tem muita coisa rolando nos bastidores. Vamos ver o que a lei diz. Se você ainda não me conhece, eu sou Thiago Luna, advogado há mais de 10 anos, e aqui no Direito Ensinado eu explico o seu direito de forma simples. Então, se isso te interessa, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tudo começou com um vídeo gravado em 2022, durante uma festa junina. Moro aparece vestido de presidiário, brincando com amigos, quando solta a seguinte frase: "Isso é fiança. Instituto para comprar habeas corpus de Gilmar Mendes." Esse vídeo aqui, escuta, presta bem atenção, veja com seus próprios olhos. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... A frase, que parecia uma piada, foi interpretada como uma acusação de corrupção contra o ministro Gilmar Mendes. O vídeo só viralizou em 2023 e a Procuradoria-Geral da República entendeu que aquilo configurava crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Ou seja, atribuir falsamente a alguém um fato definido como crime. Em resumo, para a PGR, que é a Procuradoria, Moro insinuou que Gilmar Mendes vendia decisões. Então, em abril de 2023, a PGR denunciou Moro no STF. Em junho de 2024, a primeira turma do Supremo, composta por Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux, essa mesma turma da trama golpista, aceitou a denúncia por unanimidade, ou seja, todo mundo concordou. Isso significou, então, que Moro virou réu nesse processo. A defesa de Moro tentou barrar no processo essa denúncia, alegando o seguinte, que foi uma piada infeliz. O vídeo teria sido editado e o fato, presta bem atenção, ocorreu antes de Moro ser senador. Então, o STF não teria competência para apreciar esse processo. Nada disso colou. Os ministros entenderam que, como o vídeo repercutiu enquanto Moro já exercia o mandato de senador, estava configurado o foro especial, portanto Moro poderia sim ser julgado pelo STF. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal brasileiro, que define como caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Já te expliquei isso. A pena base para a detenção é de 6 meses a 2 anos, mais uma multa em dinheiro. Essa pena pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa, dependendo da análise do juiz sobre a gravidade do caso. Também considerando os antecedentes do réu e outras circunstâncias mais. De acordo com o artigo 141, inciso 2º do Código Penal, a pena pode aumentar em 1/3 se o crime for cometido contra funcionário público no exercício de suas funções, ou seja, como Gilmar Mendes. No processo em questão, como foi uma suposta calúnia, foi dirigida para o ministro, um servidor público, como eu estou falando, né? Inclusive do alto escalão, no STF, esse agravante se aplica. Assim, a pena poderia variar de 8 meses a 2 anos e 8 meses de detenção, mais a multa. Mas presta bem atenção, como a pena máxima, mesmo que com esse agravamento por ser contra servidor público, fica abaixo de 4 anos, Moro não tem condenações também anteriores, é réu primário, a detenção poderia ser substituída por penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade, a limitação de fim de semana ou ao pagamento de cesta básica,
como permite o artigo 44 do Código Penal. Isso é comum em crimes de menor potencial ofensivo, como o de calúnia. O regime inicial de cumprimento da pena, se houver a prisão, seria em aberto ou semiaberto, que é o que determina o artigo 33 do mesmo Código, sem a necessidade de regime fechado, pois a pena é baixa. Em casos semelhantes, muitos processos de calúnia terminaram com a absolvição, um acordo, que a gente chama também de transação penal, ou com penas mínimas, especialmente se a defesa provar a ausência de dolo, que é a intenção de ofender, ou que se tratava de uma brincadeira, o chamado animus jocandi, que exclui a tipicidade do crime em contextos humorísticos. Quando o humorista conta aquelas piadas ali, pois é, também pode ser aplicado ao seu favor, ao favor de Moro. Eu agora quero trazer uma reflexão do cenário atual. O último movimento nesse processo, até o momento que eu gravo esse vídeo, é o seguinte: o STF julgava um recurso da defesa, os chamados embargos de declaração, e até o início de outubro o placar estava 4-0 contra Moro, ou seja, já tinha a maioria, já existiam dos 5, 4 que optaram por Moro ser processado sim por essa calúnia. Votaram contra ele Carmen Lúcia, Moraes, Dino, Zanin. Faltava apenas Luiz Fux. E Fux pediu vista. O ministro Luiz Fux pediu vista para que ele possa analisar o processo como um todo e assim dar uma decisão, conforme ele, mais aprimorada, melhor analisada. Com isso, mesmo com o julgamento já certo, ele ficou suspenso por até 90 dias, que é o prazo que Fux teria para poder dar a devolução do processo com seu voto. Então, diante de tudo isso, será que o mandato de Moro realmente está com risco? Será que ele pode perder o seu mandato de senador? A Constituição Federal diz o seguinte, no artigo 55, inciso 6. Um senador perde o mandato se sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou seja, sem recursos, já decidido realmente. No entanto, isso não é automático. A perda deve ser decidida também pelo Senado Federal por maioria absoluta. Então, como são 81 senadores, 41 desses são a maioria absoluta. Em votação secreta e com a ampla defesa garantida dentro do próprio Senado. O Senado ele vai analisar se a condenação afeta a compatibilidade com o exercício do cargo. E complementando essa previsão legal, o Código Penal, no artigo 92, inciso 1, a linha B, diz o seguinte: com o efeito da condenação criminal, a perda automática do mandato eletivo, como efeito da condenação criminal, há a perda automática de mandato eletivo, se a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Esse é o ponto-chave mencionado em várias reportagens sobre o caso de Moro. Se a pena ultrapassasse 4 anos, o STF poderia determinar a perda imediata e o Senado apenas declararia essa perda. No entanto, como a pena máxima, ainda que com os agravantes, é cerca de 2 anos e 8 meses, ou seja, inferior a 4 anos, não haveria essa perda automática por esse critério. A Procuradoria-Geral da República, que é o advogado da República, indicado pelo Presidente da República, meio que subordinado ao Presidente da República, e Moro ele é oposição ao Presidente da República, obviamente, pediu a essa perda imediata, já nessa denúncia. Por enquanto, o processo ele entra nessa fase de instrução, com provas, depoimentos e interrogatório. E dando voz ao que Moro falou nas redes sociais, ele alega o seguinte, que o processo é um absurdo, que é sem fundamento. Disse confiar na justiça e que vê tudo isso como uma tentativa de calar quem combate a corrupção. Mas sendo bem sincero, entre linhas, eu acredito que sim, que ele está com um certo receio de perder o seu mandato. Afinal de contas, concorda comigo que ele conhece bem o sistema por dentro? Por que esse caso também é tão polêmico, hein? Moro e Gilmar Mendes têm uma relação de rivalidade antiga, não sei se você sabe. Gilmar foi ministro
foi o ministro que anulou as várias decisões da Lava Jato, inclusive as que Moro deu contra Lula e Disseu. Então, esse caso tem mais do que uma briga jurídica, é também um ajuste de conta político, um símbolo dentro do judiciário. Sérgio Moro vai mesmo perder o mandato, hein? Depois de tudo isso, o que é que você acha? Eu acho que por enquanto não. Mas o processo é real e está avançando. E hoje em dia, eu sinceramente, depois de mais de 10 anos advogando, posso confirmar que eu não sei nada de direito, que cada juiz pensa o direito de uma forma diferente. É um pouco subjetivo e causa uma insegurança. Não é mais o que se está discutindo, é quem está sendo discutido. E olha que ironia, né? O homem que prendeu agora é julgado. A justiça tem dessas voltas, né? Queria saber a tua opinião. Dito tudo isso, o que é que você acha? Comenta aqui. Você acha que Moro vai passar impune mais uma vez? Ou que dessa vez o jogo virou? Você acha que realmente foi um crime que merece ser punido? Ou foi só uma piadinha ali no momento? Comenta aqui o que é que você acha que vai acontecer. E se essa história é justiça ou é vingança. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu trouxer aqui no Direito Ensinado. O lugar onde eu explico o seu direito de forma simples. Um grande abraço, tchau, tchau.